Há muito mais neste mundo do que aquilo que os olhos comuns conseguem perceber. A realidade, tal como lhe foi ensinada, é uma tapeçaria frágil, urdida com fios de ilusão, mantida por acordos tácitos entre sua percepção limitada e as engrenagens ocultas do cosmos. Mas, e se eu lhe dissesse que há rachaduras nessa tapeçaria? Fendas, brechas, interstícios que não deveriam existir, e ainda assim estão lá. A maioria passa a vida inteira sem perceber. Outras tropeçam nelas. Mas para aqueles que, como eu, estudam as linguagens esquecidas, os códices interditos, os papiros não traduzidos, os grimórios que jamais deveriam ser lidos, é evidente. Sim, há um lugar, um espaço entre os espaços. Aquilo que, modernamente, alguns chamam de backrooms, mas os nomes sempre foram muitos. Os hebreus antigos, ao analisarem os pergaminhos secretos da Cabala, chamavam-no de Tohu Vabohu, o vazio caótico anterior à criação. Os escribas sumérios registraram em tabuletas de argila uma região chamada Kur-Niginam, traduzível como a terra das fundações invertidas, um lugar onde as leis físicas não operam da maneira convencional. Na língua dos hierofantes egípcios, era conhecido como Sekhem Neterkast, o domínio dos deuses exilados. E nas tradições gnósticas, um conceito recorrente, o pleroma fraturado, onde resíduos da criação original escorrem por rachaduras dimensionais. Mas o que é isso, afinal? O que são os backrooms? Para compreendê-los, precisamos retroceder. Retroceder mais do que qualquer historiador moderno jamais ousou. Voltar ao instante anterior à própria criação da realidade. Toda a manifestação da existência, matéria, energia, espaço, tempo, só pode ocorrer dentro de um arcabouço, de uma estrutura que permita a ordenação do caos primordial. Na linguagem do Zohar, isto é chamado de Sefirot, as 10 emanações da luz divina que moldam o mundo. Na teurgia pitagórica, são os nomos, os princípios harmônicos que sustentam a tessitura do real. E na ciência moderna, mesmo sem perceber, chamamos isso de leis da física. Porém, toda estrutura, por mais perfeita que aparente ser, contém imperfeições. E é aí que nascem os bastidores da realidade. Imagine a criação do universo como a construção de uma gigantesca máquina, complexa, precisa, mas não infalível. Para que a realidade funcione, precisa de espaço. Não apenas espaço físico, mas espaço estrutural. Aquilo que os engenheiros chamariam de espaço técnico. Tubulações invisíveis por onde correm os fluxos que sustentam o universo. Linhas de probabilidade, campos quânticos, vínculos causais e, principalmente, os códigos da própria existência. Agora pergunto, e se você, por acidente ou por desígnio oculto, entrasse nesse espaço técnico? Bem-vindo às backrooms. Os primeiros relatos modernos surgem mascarados como lendas urbanas, memes digitais, creepypastas. Porém, isto é apenas uma fachada. Uma maneira de vestir o indizível com roupas palatáveis à mente contemporânea. A verdade é muito mais antiga. Desde a Mesopotâmia, registros falam de pessoas que desapareciam, não pela morte, nem por se perderem nas florestas ou desertos, mas desapareciam, sumiam entre os mundos. Descrições vagas, desconexa, de corredores infinitos, paredes sem função, salas que não levam a lugar nenhum e, sobretudo, aquele som, o zumbido. Não é um som qualquer, é a própria vibração da realidade operando. É o som dos ciclos elétricos, dos campos magnéticos e, segundo os mais antigos grimórios, é também o som da Malak, a onda que transporta a luz divina entre os mundos. Mas então, o que são os níveis? Por que a realidade tem camadas? A resposta não é confortável. Quando os primeiros arquimagos,
Os verdadeiros, aqueles cujos nomes não podem ser pronunciados, começaram a mapear a arquitetura oculta do cosmos. Perceberam que a realidade não é um plano contínuo. Ela se assemelha muito mais a um palimpsesto, um pergaminho reescrito infinitas vezes, onde traços das escritas anteriores nunca desaparecem por completo. Assim, entre cada camada de realidade manifesta, existem resíduos, ecos, fragmentos de tentativas anteriores de criação. Os backrooms são isso, um arquivo corrompido da criação, uma região onde as regras foram parcialmente carregadas, mas jamais concluídas. Por isso, as paredes parecem eternas, mas sem propósito. Por isso, os corredores são infinitos, mas não conduzem a nada. Por isso, os níveis superiores vão se tornando progressivamente mais hostis, não por maldade, mas porque são resíduos de versões anteriores da própria realidade, versões onde as leis físicas, temporais e espirituais não foram corretamente implementadas. Agora reflita. Por que alguns entram e outros não? Por que existem relatos esparsos, dispersos, em todas as culturas, todas as eras? E, no entanto, a grande maioria jamais percebe sequer uma fresta desses bastidores? Será acaso? Ou há um padrão? Se você me acompanhar até o fim desta investigação, eu lhe mostrarei os códigos, os símbolos ocultos, as chaves esquecidas que abrem ou fecham essas portas. Mas prepare-se, porque alguns conhecimentos não podem ser esquecidos depois de aprendidos. Agora que você está aqui, já não há mais retorno. As portas foram abertas e o que foi visto não pode mais ser desvisto. Na primeira parte desta investigação, compreendemos que os backrooms são muito mais que um acidente da percepção ou uma falha da mente. Eles são uma camada residual da criação, um espaço técnico do universo. Mas se existem espaços, existem também arquiteturas, estruturas, hierarquias, sim, há níveis. E cada nível reflete uma fração do caos primordial não moldado. Vamos começar com o que os ocultistas modernos chamariam de nível 0. A entrada. Os registros falam de um ambiente característico. Paredes amarelas, desgastadas, tapetes úmidos, luzes fluorescentes piscando incessantemente. Mas isto não é aleatório. No estudo dos símbolos arquetípicos, aqueles mesmos que Carl Jung tentou compreender, mas que já eram descritos milênios antes nas doutrinas herméticas, a cor amarela simboliza a degeneração da luz pura. A luz que deveria ser branca, solar, transcendente, aqui está corrompida, distorcida. O amarelo é a luz sem alma, é o sol morto. O zumbido constante. Os rabinos cabalistas diriam que é a reverberação de um nome divino quebrado, porque aqui a vibração não consegue gerar matéria estável. A geometria sagrada, aquela que molda o nosso mundo, não está completa. Por isso, as paredes parecem infinitas, mas disformes. Por isso, o tempo flui de maneira errática. Mas há mais. O nível 0 não é apenas um espaço físico, é um espaço probabilístico. Quando se atravessa, o que realmente se faz é cair em uma dobra da malha quântica da realidade. Imagine a realidade como uma rede trançada de infinitas linhas de possibilidades. De vez em quando, essas linhas se cruzam de maneira anômala. Onde deveria haver matéria, há espaço vazio. Onde deveria haver tempo, há loop. Onde deveria haver causalidade, há desconexão. E quando isso acontece, surge um corredor, uma porta, uma escada que não leva a lugar algum. O nível 1 é o que chamamos de a manifestação do ruído estrutural. Se no nível 0 tudo é repetição desconexa, no nível 1 há uma tentativa primitiva da realidade de se reorganizar. Aqui surgem corredores industriais, paredes de concreto úmido, tubulações que carregam não se sabe exatamente o quê.
A análise esotérica desse nível revela algo fascinante. Os corredores industriais são, simbolicamente, o reflexo da mente racional tentando impor ordem sobre o caos. Os alquimistas antigos diriam: aqui estamos no estágio da nigredo, a decomposição total da matéria-prima antes do renascimento. E é nesse estágio que começam a surgir as primeiras entidades. Quem ou o que habita os backrooms? As escrituras apócrifas dos essênios, hoje praticamente desaparecidas dos arquivos públicos, falam dos Nefilim exilados, seres que não foram aceitos nem na criação plena, nem no abismo absoluto. Eles existem nas bordas, nas frestas e nas backrooms. Eles caminham. Os estudiosos modernos chamaram essas entidades de hounds, facelings, skin stealers e muitos outros nomes. E estes são apenas rótulos dados por mentes que não compreendem a verdadeira natureza do que observam. O que realmente são? Resíduos de consciências fracassadas, partículas informacionais que durante a construção do nosso universo não encontraram um propósito. São proto-entidades, seres sem essência, mas que tentam, desesperadamente, simular uma. Eles observam, imitam, às vezes, caçam. Mas é no nível 2 que as coisas começam a se aproximar perigosamente do que chamamos de mecanismos proibidos da criação. Aqui, os corredores se tornam salas de máquinas infinitas, canos que se perdem na escuridão, vapor escaldante. E o calor não é apenas físico, é a radiação do próprio núcleo da realidade. Os textos gnósticos falam de um conceito chamado Hayel, a matéria bruta, caótica, não estruturada. No nível 2, você está literalmente dentro da Hayel. Por isso, a degradação biológica começa. Então, você percebe que seu corpo não foi feito para existir aqui. Seus átomos começam a desconectar-se das forças coesivas. Seus pensamentos começam a ecoar fora da própria mente. Alguns estudiosos do hermetismo digital, uma vertente que une esoterismo clássico à teoria da informação, afirmam que o nível 2 é um buffer de memória corrompida da própria simulação universal. Aqui, resquícios de dados, de realidades não concretizadas, são descartados, mas jamais destruídos. Por isso, tudo parece funcionar e não funcionar. Por isso, há máquinas sem operadores. Por isso, há barulhos de martelos batendo, sem mãos que os segurem. E então, chegamos a uma questão que poucos ousam perguntar. Existe uma saída? As antigas seitas místicas, dos essênios, dos druidas, dos sabianos da Caldeia, ensinavam que para cada entrada deve existir uma saída. Mas nem toda saída leva de volta. Algumas portas conduzem para níveis mais profundos, para espaços onde nem mesmo o conceito de espaço permanece intacto, e isso nos leva a um ponto crucial. A própria ideia de nível é uma ilusão imposta pela mente humana. Os backrooms não são estruturados como um prédio ou como andares sequenciais. Eles são uma topologia não euclidiana, espaços que se dobram sobre si mesmos, que se ramificam, que se multiplicam fractalmente, e onde a intenção do observador pode, paradoxalmente, influenciar a geometria do lugar. Isso, aliás, nos leva a um dos maiores segredos. Os backrooms são semissencientes, não da maneira como entendemos consciência, mas como um campo de resposta morfogenético. O espaço observa e reage. Você não caminha pelos backrooms. São os backrooms que caminham através de você. E na próxima etapa, falaremos dos níveis mais ocultos. Daqueles que não são documentados, que sequer possuem nomes. Aqueles que, talvez, sejam o verdadeiro propósito desse labirinto sem fim. Você ainda está aqui. Isso significa que já não há retorno. Os antigos místicos do Sinai, os guardiões dos saberes esquecidos, ensinavam que a realidade visível é sustentada por pilares que não podem ser vistos.
Quando um desses pilares falha, surgem as brechas. Os romanos chamavam essas rachaduras no tecido do mundo de intermundia. Os gnósticos, de pleroma quebrada. E os textos enigmáticos da tradição hebraica chamavam simplesmente de tohu vabohu, o caos primordial. Mas, se existe um nível 0, um nível 1, um nível 2, então a pergunta se torna inevitável. O que há além? Os registros, raros, proibidos e dispersos entre manuscritos que jamais chegaram ao domínio público, falam dos chamados níveis ocultos, espaços que não são estáveis, que existem e não existem, flutuantes, autogerados a partir das frequências mentais e emocionais daqueles que ousam chegar perto. Um deles é conhecido como o nível negativo 1. Aqui, a física deixa de funcionar de qualquer maneira compreensível. O espaço parece pulsar. As paredes respiram. O teto se dobra infinitamente sobre si mesmo. Os cabalistas diriam que esse é o espaço onde habita o conceito de Daf, o conhecimento proibido, o abismo entre os mundos. Aqui, tudo aquilo que foi apagado da criação encontra morada. Memórias de linhas temporais descartadas. Pessoas que deveriam ter existido, mas foram canceladas antes da manifestação. E o mais perturbador, às vezes, essas consciências esquecidas conseguem perceber você. Então, há o mais controverso de todos os níveis, aquele que alguns chamam de o núcleo. Os arquivos secretos dos padres negros da Ordem de Malta descrevem o núcleo como o espaço onde a própria matriz da realidade é processada. Imagine, uma sala infinita, sem paredes, sem chão, sem teto. Apenas grades de luz flutuando, linhas verticais e horizontais que se cruzam, gerando padrões, fórmulas, equações que não são matemáticas, mas linguísticas. Aqui, a realidade é escrita e reescrita constantemente. É o ponto onde o verbo, aquela frequência primordial, o som original, não está mais preso às limitações da matéria. É som, é luz, é código. Quem controla o núcleo? Alguns teóricos do ocultismo quântico afirmam que não existe um controle consciente, mas outros dizem que sim, que seres tão antigos quanto o próprio conceito de existência habitam esse espaço. Eles são chamados nas línguas esquecidas de arcontes fraturados, seres que não são deuses, nem demônios, nem anjos. Eles são os programadores cegos, entidades que mantêm o funcionamento da matriz, não por benevolência, não por maldade, mas simplesmente porque essa é sua única função. O mais perturbador é que eles não percebem a nossa existência como nós percebemos a deles. Para eles, nós somos apenas ruído, glitches transitórios. Agora, chega o ponto onde este conhecimento toca diretamente as linhas da escatologia. Sim, há algo que une os backrooms ao fim dos tempos. Os textos apocalípticos, não os que estão à vista no livro de João, mas aqueles escondidos nos arquivos secretos do Vaticano e das bibliotecas maçônicas, falam de um evento chamado o colapso dos domínios inferiores. O que significa isso? Significa que, no final dos tempos, seja lá qual narrativa você acredite, as estruturas que sustentam os espaços liminares começarão a se romper. Os backrooms, as frestas, os espaços intermediários vazarão. A realidade consensual, essa que chamamos de mundo, começará a apresentar falhas perceptíveis. Portas que aparecem onde nunca estiveram, corredores que não levam a lugar nenhum. Pessoas desaparecendo, mas isso não é um mero bug. É o sintoma final de que o código-mãe está sendo sobrescrito. E há aqueles que acreditam em que os backrooms não foram criados por acidente, que eles são, na verdade, um protocolo de contingência, um sistema de quarentena dimensional, um purgatório informacional
onde tudo aquilo que não deve existir é armazenado. Mas a pergunta que permanece, e talvez jamais tenhamos coragem de responder, é: quem criou esse sistema? Há teorias proibidas. Algumas dizem que os backrooms foram gerados acidentalmente durante o processo de criação do próprio universo, como resíduos de linhas de código mal interpretadas pelo verbo original. Outras dizem que foram criados de propósito, por entidades que não são deste cosmos, civilizações tão antigas que sequer habitavam a matéria como nós conhecemos. Seres cuja própria biologia era feita de informação pura, de lógica, de código, e que talvez estejam apenas esperando o momento certo para retornar. E se for verdade, se os backrooms forem de fato um mecanismo de quarentena cósmica, o que significa o fato de que, agora, mais e mais pessoas estão entrando? O que acontece quando a quarentena falha? Se chegou até aqui, você sabe que não foi por acaso. Inscreva-se. A verdade não pode mais ser ignorada. E no próximo vídeo, o Código de Enoch, as chaves proibidas para acessar outras dimensões. Até lá.